Em não havendo nenhuma objeção, essa presidência vai suspender a presente sessão e conceder 10 minutos à senhora Gláucia Conceição Ortiz. Está suspensa a presente sessão. Cumprimento o presidente dessa casa, os deputados Paulo Duarte, Pedro Kemp, e também o deputado Marcos Trade, através do qual viabilizou este momento para relatar a situação, e pelo qual também estendo todos os meus cumprimentos aos demais deputados presentes. Aproveito também para cumprimentar os colegas da IAGRO que estão presentes nessa plenária. Ocupo esse espaço para esclarecer justificativas técnicas não apresentadas pelo governo a respeito do projeto de lei para a contratação temporária, visando atender a necessidade excepcional de interesse público, artigo 2 da PL-MS 00212. Também aproveito essa oportunidade para desmistificar e exorcizar toda a imagem pintada pelo governo a respeito da IAGRO e dos servidores que a integram. O governo alega que a nossa paralisação tem gerado prejuízo que, segundo os relatos jornalísticos, já alcança 10% do volume de abate do Estado e provocou queda da arroba de boi. A IAGRO existe desde 1979. Ela foi criada juntamente com a homologação do Estado do Mato Grosso do Sul. E, desde então, quando que as atividades do IAGRO geraram prejuízo para o nosso Estado? Ou as atividades que os servidores realizaram causaram prejuízo para o Estado? O Serviço de Defesa Sanitária sempre fez parte do crescimento da agropecuária do nosso Estado, que trouxe benefício ao produtor e à população. Para exemplificar, vou citar os números do último foco que ocorreu em Eldorado em 2005. Foram 52 países que deixaram de consumir a nossa carne. Essa restrição correspondeu a 80% de diminuição no volume de carne exportado, 20% de carne suína, 80% de carne bovina. E a questão social: cidades tornaram-se fantasmas devido a fechamento de frigorífico, falta de emprego, diminuição de arrecadação. Até o picolezeiro que vendia na porta do frigorífico não tinha mais emprego. E quanto tempo foi necessário para restabelecer a ordem devido à necessidade em executar os abates sanitários, o período do vazio sanitário, introdução de animais sentinelas, novos testes laboratoriais, para, enfim, a gente ter o status de estado livre de febre aftosa com vacinação. Vale ressaltar que a obtenção do status de livre de febre aftosa com vacinação, que apesar de demandar árduo trabalho de nós servidores do IAGRO, não é uma chancela para que o produtor e os outros agentes de mercado deixem de adotar as medidas de precaução prevista, mesmo que isso implique em custos adicionais, pois restrições sanitárias também são utilizadas como mecanismo de proteção comercial, que em tempos de crise mundial, talvez seja a desculpa que países importadores precisam para proteger a sua economia. Então, após esse foco, o que veio? Veio o advento das aves. Aqui hoje é considerada a zona de fronteira. Brincos instalados individualmente nos animais, 100% de rastreabilidade, vacinação acompanhada em 100% das propriedades, certificação dada à OIE, que só foi possível devido ao trabalho dos servidores da IAGRO, quantidade de carne bovina, fora aves,
suínos e outros animais exportados no ano de 2010, movimentou 447 milhões de dólares. Além de comercialização com 90 países, elaboração de projetos de convênio que viabilizou 18 milhões em 2011 e mais 80 milhões para os próximos 5 anos. Isso são resultados decorrentes de atividades de nós, servidores do IAGRO. Nossas atividades de inspeção e defesa são pautadas em lei e regulamentos estaduais e nacionais que estabelecem regras das quais é nosso dever observá-la, cumprindo e fazendo cumprir as medidas legais estabelecidas. Não as inventamos, zelamos pelo cumprimento das leis que muitas emanaram desta casa. Com o início da operação, houve intensificação das fiscalizações, sim. Greve, não. Nunca cruzamos os nossos braços. A adoção de metodologia sistemática como mecanismo de alerta para a sociedade e ao governo que temos nossas responsabilidades e as mesmas são indispensáveis para a nossa produção não sofrer restrições comerciais. Mas qual foi a medida imposta para resolver a questão? A adoção de medidas arbitrárias que impede que exerçamos nossa função, que é fiscalizar, pois a própria FamaSul alega em seu mandado de segurança que o produtor está constrangido em ser fiscalizado. A todo momento somos fiscalizados, no trânsito por meio de radares, junto à Receita Federal. Fiscalização faz parte de um Estado que visa ser reconhecido pelos bons produtos e serviços que oferece. O governo, como medida de conter nosso movimento pela valorização da carreira, promove uma concorrência desleal, despejando na mídia informações caluniosas e tendenciosas, visando o interesse de um grupo em detrimento dos interesses da população do Estado. Por exemplo, em se verificando uma fila de caminhão em um frigorífico exportador, associa essa situação à grevista do IAGRO. Os deputados sabiam que a rede McDonald's multinacional faz auditorias periódicas nos seus estabelecimentos fornecedores para se verificar o bem-estar dos animais que vão ser abatidos? Então, dessa última fila foi decorrente da auditoria da McDonald's. Os senhores se recordam da recente propaganda veiculada na TV, rádio e outros, em que o governo exalta o produtor a facilidade em emitir GTA de casa e no primeiro momento dos sindicatos rurais? Então, o governo delega para o produtor e sindicato rural uma responsabilidade que não é autorizada pelo dono do documento. É um documento federal, o Ministério quem normatiza isso, que concedeu a medida e determinou o recolhimento imediato dos documentos da iniciativa privada, conforme cópia da SFA, que peço que seja entregue aos nobres deputados. Já deixei com o pessoal. Outro ponto foi a instalação do sistema de emissão de GTA eletrônica em menos de 24 horas. O governo viabilizou uma estrutura paralela de emissão de GTA em Campo Grande, sem com isso estar preparado para viabilizar o acesso adequado aos produtores. Levantam estruturas da noite para o dia e ainda destacam como avanço para a classe produtora. O feito não teve planejamento. E dificuldades técnicas de operação desse sistema logo é classificada como sabotagem. A GTA, nos moldes atuais, não tem campo para o produtor assinar, apenas para médico veterinário oficial, habilitado ou funcionário autorizado. O produtor continua levando prejuízo, pois frigoríficos exportadores, temendo auditorias externas, preferem se resguardar no princípio da precaução a colocar em risco sua credibilidade junto ao mercado internacional, que, ao contrário do nosso, é muito exigente, pois cobra pelo que paga. E os danos não se restringem a frigorífico. Percebam que tal atitude gerou uma liberação total e sem controle oficial do trânsito interno de animais sujeitos à febre aftosa. E que a maior movimentação foi no município de Bela Vista. Esse município, na última auditoria do MAPA, teve problemas de checagem dos rebanhos que tinham na propriedade com aqueles que constavam no sistema. Sem falar na fragilidade sem conter as entradas clandestinas de animais do Paraguai, facilitando a disseminação do vírus da febre aftosa daquele país. Reconhecendo a dificuldade, agora o governo encaminha para essa casa projeto de lei que viabiliza a contratação temporária de veterinários para atuarem no IAGRO. Eu me questiono,
Para quê e por quê? Será que o governo já está prevendo danos futuros devido a essas questões técnicas que foram abertas sem nenhum tipo de controle oficial? Caso contrário, não vemos necessidade em contratar médicos veterinários sem concurso público, pois os mesmos não estariam investidos de todas as autoridades para exercer atividades típicas de Estado, como aquelas relacionadas à fiscalização, tributação, relação de trabalho, gestão pública, segurança pública, advocacia pública, defensoria pública e outros. Pois, deputados, o Estado entrega o controle da arrecadação do nosso Estado a servidores que não são de carreira, ou então entrega a chave de penitenciária a indicados sem análise criteriosa de sua vida pregressa para a garantia de que não está introduzindo um agente criminoso que não zelará pela segurança da sociedade? Ora, e agora quer entregar à iniciativa privada questões de defesa sanitária agropecuária. Nossa atribuição estão alicerçadas nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da probidade administrativa. Isso só é possível devido a concurso público. Se não tem concurso público, não temos esses princípios. Tais profissionais temporários teriam suas competências limitadas e sujeitas a qualquer espécie de questionamento por não poderem serem considerados fiscais estaduais agropecuários. Se não são fiscais, qual é a função deles? Somente a normalização de emissão de GTA? Para quê? O Estado já divulgou que o produtor pode fazer isso. Contratar médicos veterinários temporários só para emitir GTA, pagando um salário de R$ 2.800, que é o salário que os nossos colegas recebem, não que consideram um bom salário. É um desperdício e não observância dos princípios da economicidade e boa utilização de recursos públicos, pois um servidor de nível médio contratado poderia fazer o mesmo serviço pela metade do preço. Sabemos também que houve tempo para planejamento de concurso, mas essa matéria não foi priorizada pelo governo. Prefere utilizar manobras políticas e favorecimentos de seus aliados em detrimento de interesses públicos. Desses males, outros começam a derivar, e logo vem a injustiça e a imoralidade, de modo que, rapidamente, a Iagro se mostraria contaminada e fracassada em seus propósitos iniciais. Se, diante do exposto, os dignos deputados entenderem necessária a aprovação de tal artigo, só nos resta nos eximir de qualquer responsabilidade técnica, mediante um risco sanitário desnecessário que o nosso Estado estará sendo submetido. E, para tanto, estaremos dispostos a relatar junto à OIE toda a situação de risco sanitário devido ao relaxamento geral e irresponsabilidade com que o Estado trata uma questão tão séria e que pode gerar consequências que só poderão ter solução a médio e longo prazo. Respeitamos as decisões do governo, mas alerto que missões internacionais desaprovam as últimas medidas tomadas pelo governo estadual e aplicarão as devidas sanções ao Estado em que auditorias próximas já começam a ser iniciadas. A primeira está marcada para março de 2012, com uma missão para checar o comércio de aves. Acrescento ainda que pouco recurso o Estado investe no serviço de defesa sanitária agropecuária, pois as atividades do Iagro têm sido mantidas apenas com recursos do convênio junto ao MAPA, e que a contrapartida do Estado limita-se somente a 10% do valor. E mesmo assim o governo tem retardado a entrega de materiais, como exemplo, mais de 100 veículos licitados e que não tem previsão de distribuição para substituição dos sucateados e dos parados na unidade locais. Só comunicar, sabendo da importância das explanações que a senhora faz, que já dos 10 minutos ultrapassaram 4 minutos. Essa presidência vai conceder, uma última frase. Vai conceder mais alguns minutos por questão da importância do tema. Certo. Concluo minha fala
em dizer que nós, servidores da Iagro, continuaremos trabalhando em prol dos interesses da sociedade sul-mato-grossense e no aguardo da aprovação do plano de cargo, carreira e salário que estabeleça uma política salarial justa. Mas não podemos ser omissos frente aos desmandos do governo que tem ignorado todos os princípios constitucionais e colocado em risco a economia do nosso Estado. Muito obrigada.